Qual o momento processual adequado para o autor arrolar testemunhas no processo de conhecimento? Muito bem, sejam bem-vindos a mais um áudio, a mais uma lição prática jurídica do dia. Hoje a lição prática de número 116, de um total de 365. Você que me acompanha por este canal, você já sabe que diariamente eu tenho esse compromisso durante o ano de 2023, o compromisso de apresentar um áudio com uma lição prática aprofundada, referente a algum assunto que vai levar você a obter sucesso na defesa do executado ou mesmo vencer o processo de conhecimento. Vamos falar hoje sobre prova testemunhal e uma importante questão prática. Qual é o momento, afinal, que o autor tem que arrolar testemunhas? É muito comum que o autor arrole testemunhas na petição inicial e o réu na contestação. Se você estiver advogando no procedimento comum, a inicial e a contestação não são momentos processuais adequados para arrolar testemunhas. Mas, via de regra, qual é esse momento, afinal de contas? Então vamos lá. Se você está diante de um procedimento comum, não é na inicial ou na contestação. O artigo 357, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, diz que caso o juiz tenha determinado a produção da prova testemunhal na decisão de saneamento, na mesma decisão de saneamento, o juiz vai designar a audiência de instrução e julgamento e fixará um prazo comum ao autor e ao réu, não superior a 15 dias, para que as partes apresentem um rol de testemunhas. Então, preste atenção nisso. Quando você, advogando em favor do autor ou do réu, for intimado sobre a decisão de saneamento proferida pelo juiz, na decisão de saneamento, quando o juiz admite a prova testemunhal, ele já designa a audiência de instrução e julgamento e intima as partes para apresentar o rol de testemunhas. E aí, você, nesse prazo concedido pelo juiz, que não pode ser superior a 15 dias, você deve arrolar as testemunhas. Ah, mas professor, eu já arrolei as testemunhas lá na petição inicial, quando eu advogo em favor do autor, ou na contestação, quando eu advogo em favor do réu. A minha orientação prática para você é, agora, lá no saneamento, intimado para apresentar o rol das testemunhas, peticione e indique novamente o rol das testemunhas. Repita ou modifique o rol que você apresentou com a inicial ou com a contestação. Por quê? Porque tecnicamente é agora que você deve manifestar no processo, indicando o rol das testemunhas. Então, no procedimento comum, o Código de Processo diz expressamente que é da intimação da decisão de saneamento que o juiz concederá um prazo de até 15 dias para que as partes, no prazo comum, arrolem testemunhas. E aí, claro, você deve peticionar indicando esse rol de testemunhas com a qualificação individual de cada uma delas. Ok? É dessa forma que você deve agir na sua prática jurídica. Agora, se o saneamento do processo for feito através de uma audiência específica, a audiência de saneamento do processo, você deve comparecer a essa audiência e lá na audiência de saneamento, o juiz vai indagar as partes sobre as provas que desejam produzir. E se você estiver nessa audiência e requerer a produção da prova testemunhal, na própria audiência de saneamento, você já deve indicar o rol das testemunhas. Isso está no parágrafo 5º do artigo 357 do CPC. Se o saneamento do processo for feito em audiência, as partes devem levar o rol das testemunhas já para a audiência. Da mesma forma, se você for requerer na audiência de saneamento por uma perícia, você já tem que indicar o assistente técnico na própria audiência e também apresentar os quesitos que o perito oficial terá que responder no seu laudo. Agora, voltando à prova
testemunhal. No procedimento especial dos embargos de terceiro, o Código de Processo Civil diz expressamente que o embargante, na petição inicial dos embargos de terceiro, deverá fazer a prova sumária da sua posse ou propriedade, né? E também ele deve já fazer, o autor, a prova da qualidade de terceiro. E para isso, o autor pode oferecer documentos e o rol de testemunhas, sob pena de preclusão. Então, nos embargos de terceiro, para que o autor embargante comprove que ele exerce a posse ou domínio sobre o bem, a sua qualidade de terceiro, se ele requerer na petição inicial a audiência de justificação, na própria petição inicial, ele já tem que apresentar o rol das testemunhas, sob pena de preclusão. Então aqui temos uma regra especial para os embargos de terceiro. Aqui sim, para comprovar a qualidade de terceiro e a posse que exerce sobre o bem, o embargante deverá apresentar o rol de testemunhas na petição inicial. E se a ação tramitar no juizado especial, aí não há necessidade de arrolar testemunhas no juizado especial. As testemunhas comparecem à audiência independentemente de intimação. Ok? Fora dessas hipóteses especiais, se o procedimento for comum, atente-se para a regra do parágrafo 4º do 357, é da decisão de saneamento, quando as partes são intimadas dessa decisão, que começa a contar o prazo para apresentar o rol de testemunhas. O prazo será de até 15 dias, conforme determinado pelo juiz na própria decisão de saneamento. É isso aí. Essa foi a nossa lição prática jurídica do dia. Temos um novo encontro a partir de amanhã. Até lá. Valeu.